Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Hoje nós vamos ter algumas modificações. Então, como a live será extensa, teremos parte 1 e parte 2. Vou começar com as notícias. Aqui, meus amigos, Jorge Sorinhos em maus lençóis. Ele está realmente acuado e está numa saia justa total e absoluta. Quem diria, hein? Jorge Sorinhos, você reinava livre, leve e solto, pensava que iria realmente iria alcançar o seu intento nefasto de um mundo globalista, uma distopia a nível mundial, e agora você está indiciado. Quem diria? Está sendo investigado e possivelmente indiciado. Lembrando que muitas pessoas que fazem parte do entorno do Jorge Sorinhos já estão atrás das grades. O Departamento de Justiça ordenou, já começou, aliás, esse processo já se iniciou. O Departamento de Justiça ordenou uma investigação sobre Sorinhos e o seu filhinho também, Alex Sorinhos, e suas respostas, ligações com o terror. Que coisa, hein, Jorge Sorinhos? Com certeza você não esperava uma coisa dessas. Jorge Sorinhos, o bilionário com planos globalistas e financiador de grupo de esquerda extremista, que é apenas uma ariete, um proxy, para alcançar o seu objetivo final, que é uma distopia globalista ao redor do mundo, finalmente enfrenta a possibilidade de ser responsabilizado. Parece que o seu reinado acabou, Jorge Sorinhos. O Departamento de Justiça teria instruído mais de meia dúzia de promotores, que já estão prontos, ali todos engatilhados. Elaborar um plano para investigar a Open Society Foundation. Open Society Foundation, que é responsável pela queda, a gente sabe disso. Junto, também trabalhava com parceria com a banda podre, com facções das agências de inteligência dos Estados Unidos. O SA também colaborava, tem muitos colaboradores. Agora está com seus dias contados. Quem diria? Quem diria, hein, Jorge Sorinhos? Fundada pelo empresário, de acordo com uma reportagem exclusiva do New York Times. Lembrando que o New York Times tem viés globalista, mas eles não podem negar a realidade, obviamente. Fala-se até em possíveis acusações contra ele, incêndio, as acusações são incêndio do crime, extorsão, apoio material ao terror e até mesmo inconsistência, colaboração com inconsistência eletrônica. Que coisa, hein, Jorge Sorinhos? Que coisa. Você está bem rascado, hein, meu filho? Eu não queria estar na sua pele, não. Aqui. O braço direito do Jorge Sorinhos. Então, alguém pode dizer assim, mas isso é só retórica, nada está acontecendo. É melhor você repensar. Se você pensa assim, é melhor rever os seus conceitos. Porque, pelo visto, começou com tudo. O braço direito do Jorge Sorinhos. Aqui, o Howard Rubin. Howard Rubin. Tá com o olho roxo aqui. Será que ele, igual o Macronzinho, levou uma sova da mulher? Não sei. Ou pode ser o uso de outras coisas. Eu não vou entrar no mérito aqui. Tá aqui com o olho roxo, nessa foto. É bem interessante, bem peculiar. Foi preso. É isso mesmo. Ele já está atrás das grades. Por comandar uma operação de comércio, de abuso. Que não posso usar o termo aqui, mas está na tela. É isso mesmo. Comércio de abuso de pessoas. Em uma cobertura transformada em masmorra de abuso íntimo. Que coisa. Para a BDSM. Rubin é um executivo aposentado de Wall Street e ele era muito próximo, viu? Braço direito, trabalhou muito tempo lado a lado com o Jorge Sorinhos. Eu acho que o Jorge Sorinhos e o Alex Sorinhos não devem estar dormindo muito bem, devem estar dormindo à base de remédios à noite, se é que estão dormindo. Aposentado do Wall Street, que administrava fundos para o fundo do Jorge Sorinhos e outros clientes milionários, bilionários, na verdade. Ricos não, bilionários. A elite globalista. Rubin e sua assistente aqui também dançaram. Realmente
não saíram nada bem. A Jennifer Powers, também indiciada. Ambos foram indiciados. Teriam gasto mais de 1 milhão para financiar a operação. Acabou. Começou. Isso aqui é apenas o prelúdio, tá, meus amigos? Apenas o início de uma grande limpeza. Porque é importante, alguém pode dizer assim, mas isso está acontecendo nos Estados Unidos, eu queria que acontecesse no Brasil. Pois bem, o CERN, o QG dessa organização espúria, está nos Estados Unidos. Então, caindo nos Estados Unidos, vai reverberar no mundo inteiro, inclusive aqui. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que a grande maioria dessas organizações subterrâneas, underground, se encontram no território americano. 150, para ser preciso. Inclusive confirmado pela Catalina Fitz, que trabalhou, foi secretária na administração Bush, e ela tem como provar isso. Ela fez vários podcasts, teve no Tucker Carlson, vários grandes podcasts badalados dos Estados Unidos, confirmando isso. Ela tem provas de desvio de bilhões e trilhões de dólares para financiar esta organização transnacional que tem braços em vários e tentáculos em vários países do mundo. Várias franquias. Eles têm franquia na Europa, eles têm franquia, que é como se fosse isso. Franquia no Brasil, tem franquia na África, na China também tem franquia, né? Só não tem franquia na Rússia porque o Putin realmente acabou com a palhaçada. E parece que agora, caindo nos Estados Unidos, é óbvio, isso é uma questão de lógica, essa instituição irá o quê? Irá se tornar totalmente vulnerável. E as suas demais filiais irão cair juntamente num verdadeiro efeito cascata. Fantástico. Está acontecendo. Maravilhoso. Então isso aqui não é mais uma especulação. Mas estão tendo prisões furtivas, veladas, que ninguém vê. Não, aqui está à vista de todos. Isto é da esfera pública. Pois bem. Procuradora-Geral Pamela Bond, Pam Bond, né, também, mais conhecida como Pam Bond. Ninguém está acima da lei. A acusação de hoje reflete o compromisso desse Departamento de Justiça em responsabilizar aqueles que abusam de posições de poder por enganar o povo americano. Acompanharemos os fatos deste caso. Aqui fonte para vocês, Russia Today. Ex-diretor do FBI, o James Comey, da administração Biden, também está se dando mal. Vai ter que responder. Foi indiciado também no caso do Russia Gate. Isto é gravíssimo e ele pode responder por crime de traição. Traição à pátria. Isso é muito sério mesmo. E está aqui para vocês, meus amigos. Ex-diretor do FBI, o James Comey, foi indicado por um grande júri no Distrito Leste da Virgínia sobre a acusação de fazer declarações falsas e obstrução da justiça, de acordo com vários relatos. As alegações estão relacionadas ao depoimento de Comey perante o Comitê Judiciário do Senado em setembro de 2020 sobre a investigação. Crossfire aqui no FBI sobre a campanha do Loirão em 2016. E o Loirão estaria em conluio com o Urso, que teria uma interferência no processo do pleito, da corrida eleitoral. Foi comprovado ser tudo uma farsa. Aliás, a Tulsi Gabbard trouxe um calhamaço assim, de provas, de informações que realmente refutam esta alegação infundada, esta fake news. Pois bem, desencadeou a farsa da constipação da Rússia. Os promotores alegam que Comey fez diversas declarações falsas, obstruindo o processo no Congresso. Comey, acabou também para você. Pois é, já começou. Então agora não é uma especulação, não é um boato. De fato, as detenções começaram. E logo, logo, Jorge Sorinhos, você vai ser o próximo. Você, junto com seu filhinho, e você sabe disso. Você sabe qual será o seu destino. Não só o senhor, mas todos aqueles que colaboraram com esse sistema espúrio.
com essa organização transnacional, apesar que o senhor é apenas uma figura de proa de superfície. O que nós queremos mesmo é chegar nos chefões, nos grandes chefões, ou seja, nos Majestic 12. Mas já é um ótimo começo. E isso demonstra que as ordens executivas que foram propostas pelo Dr. Greer ao gabinete do Loirão no início desse ano foram devidamente apreciadas. É claro que provavelmente, isso eu já falei para vocês, alguma coisa foi redigida, mas a base, com certeza, está sendo aplicada para nossa alegria e satisfação. Vamos dar continuidade, porque esse assunto está realmente saboroso. Por muito tempo, a liderança corrupta anterior aos seus facilitadores usaram a aplicação da lei federal como brinquedinho, como recurso, prejudicando instituições outrora orgulhosas e correndo severamente a confiança pública, fecha aspas. Quem é o autor dessa frase é nada mais, nada menos que o atual chefe do FBI, nomeado pelo Loirão, o Kash Patel, no X. Em nenhum momento essa politização da aplicação da lei foi mais flagrante do que durante a farsa do Russiagate. Um capítulo vergonhoso da história que continuamos a investigar e a expor. Acrescentou, todos, especialmente aqueles em posição de poder, serão devidamente responsabilizados. Isso, estarão sob o escrutínio da justiça. E serão devidamente indiciados. Independente de sua posição. Acabou para vocês, em outras palavras. Também foi diretor do FBI em 2013, até a sua demissão pelo presidente Loirão em 2017. O governo Loirão iniciou uma investigação sobre a farsa do Russiagate no início deste ano. Um verdadeiro traidor, inclusive, ele trabalhou na gestão, por um tempo, na gestão do Loirão. Pelo menos por um ano. A investigação foi liderada pela diretora de Inteligência Nacional, a Tulsi Gabbard, que eu citei há pouco, aqui, que eu acabei de citar há pouco, que prometeu repetidamente investigar o que descreve como a constipação traiçoeira. Tive que mudar o termo, tá mesmo? Traiçoeira, rasteira, para legitimar a vitória eleitoral do Loirão em 2016. E ela foi mais incisiva ainda, ela colocou o dedo na ferida e deu nome aos bois. Um verdadeiro golpe, mas é golpe de verdade, não é golpe não, é golpe de verdade de Estado que durou anos e a farra acabou. Que coisa, agora vocês vão responder na justiça e vão ser devidamente responsabilizados. E tem mais. Documentos classificados aqui, Russia Today, liga a farsa do Russiagate ao Jorge Sorinhos. Jorge Soros, você tá enrascado de verdade. Tudo liga, tudo leva a Jorge Sorinhos. Que coisa. Diz que todos os caminhos levam a Roma. E que parece que todos os crimes levam ao Jorge Sorinhos. Que coisa. Desde meados de julho, Gabi divulgou vários documentos que expuseram um suposto esforço coordenado de altos funcionários da era Obama e falcatruas, tá? Falcatruas de plantão. Bem como estruturas ligadas ao bilionário, o Jorge Sorinhos. O Jorge Sorinhos está em todas, hein? Vai ter muita coisa para responder. Vai ter um inquérito, meus amigos. Nossa, eu acho que vai ter quilômetros o inquérito do Jorge Sorinhos. Vai ser incontável, vai ser processado por dezenas e dezenas, centenas de crimes diferentes. Para acusar falsamente Loirão de conluio com o urso. Moscou negou consistentemente qualquer interferência nas eleições de 2016. Claro, porque não tem prova nenhuma, é só narrativa infundada, totalmente assim, absurda, sem base em coisa nenhuma. Com autoridades do urso descrevendo as alegações como resultado de disputas partidárias internas. O escândalo do Russiagate prejudicou gravemente as relações entre Moscou e Washington, sim, porque tinha dois objetivos esta farsa. O primeiro objetivo era manchar a reputação e até mesmo propiciar o impeachment do Loirão. E o segundo objetivo era aumentar as hostilidades contra o urso para fomentar uma 3G. Estão compreendendo? Tanto é que quando o Biden assumiu, financiou a Usantia, ou seja, queria desmantelar Moscou. É isso, meus queridos. O plano continuou, resultando em sanções, apreensões de bens e uma erosão ainda maior do engajamento diplomático. Pois é.
Enquanto isso, mudando de assunto agora, meus amigos, entrando na esfera da exopolítica, concordo com o Uri Geller, grande Uri Geller que era o pupilo do Andrija Puharich, agente da CIA, ele que identificou as primeiras sementes estelares na década de 60, é bom salientar isso. Depois veio a Dolores Cannon, mas o primeiro cara, poucas pessoas sabem disso, a primeira pessoa que falou de sementes estelares foi o Andrija Puharich. Isso na década de 60. Ele foi o pioneiro. Isso é história. E não tem como contestar a história. Concordo com o Uri Geller, que o público em geral está sendo manipulado. Que post do Dr. Michael Salla. Aqui está. Drones sobrevoando o aeroporto não são de Putin. Claro que não. Que o Uri Geller está totalmente correto. Mas sim OVNIs controlados por entidades não humanas, diz o Uri Geller. E por que a gente utiliza entidades não humanas? Porque é um termo mais abrangente. Porque quando a gente fala alienígena, extraterrestre, apenas se refere, né, no caso, a seres de outros planetas. Mas também existem seres, por exemplo, da intraterra, que têm tecnologia similar e não são extraterrestres. Então, e também existem seres interdimensionais, e seres interdimensionais não são extraterrestres. Por que o ser interdimensional não é extraterrestre? Porque ele não habita um planeta. Então não vem de outro planeta. Se ele não vem de outro planeta, não é extraterrestre. Ele vem de outra dimensão. Então é outra coisa. Então, entidades não humanas é o termo mais correto. Pois bem, inclusive utilizado até mesmo pelo Dr. Steve Gray. Concordo com o Uri Geller que o público em geral está sendo manipulado para acreditar que os OVNIs que sobrevoam o aeroporto na Europa não são drones russos. Os falcões da batalha mídia tradicional, controlada pela DS, estão desesperadamente tentando expandir a batalha da Usantia para o território da OTAN. Aliás, eles nunca esconderam isso. Sempre foi o sonho de consumo deles, a 3G. É só ver o Albert Pike. No século XIX, ele profetizou que o grande sonho, o grande projeto de poder deles era 3G. Pois é. Drone sobrevoando. Albert Pike, maçom do 33º grau. Onde ele fala que Lúcifer é o ser que trabalha com eles. Nunca escondeu isso de ninguém. E quando a gente fala de força luciferiana, a gente está falando de seres extrafísicos negativos. Drones sobrevoando aeroportos não são de Putin, mas OVNIs controlados por alienígenas, diz de forma incisiva, categórica, Uri Geller, Michael Salla. Pois bem. E aqui para vocês, meus amigos, isso aqui está tendo uma repercussão muito grande mesmo, e está causando animosidades na Europa, que está virando, agora estão querendo culpar o urso, a OTAN tentando mobilizar a OTAN para uma eventual 3G por causa disso. Eles precisam de um pretexto. Novos drones sobrevoam a maior base militar da Dinamarca. Precisamos agir rapidamente. Alerta comissário europeu. Fonte oficial aqui para vocês. Novos drones sobrevoam a maior base militar da Dinamarca. Precisamos agir rapidamente. Alerta comissário europeu. Agora, vocês virem nessa maior cara de pau e dizerem que vocês não têm mecanismos para abater drones, vocês estão de brincadeira. Vocês estão chamando as pessoas de idiotas. Na maior cara de pau. Quer dizer, você tem drones supostamente estrangeiros sobrevoando aeroportos, bases militares, e não é só na Dinamarca, não. Tá? Não é só em Oslo. Também na Polônia, na Noruega, mas eles não podem, ninguém está mexendo um dedo para abater esses drones. Mentira! Como vocês mentem e não tem nem vergonha, não ficam nem vermelhos. É claro que vocês tentaram abater esses drones. Mesmo porque existem mecanismos anti-drones. Existem meios de contingência, mas são ineficazes. E sendo ineficazes, como que vocês vão chegar ao público? Olha, eu acho que esses drones não são do urso, não, porque a gente usa uma bateria anti-drone e eles permanecem totalmente intactos, como aconteceu nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos isso vazou. General militar chegou e falou, olha, a gente usou vários mecanismos aí de contenção, não adiantou nada. Eles são imunes. Aí, vocês pensam assim, não, vamos usar isso como moeda
política para começar a 3G. Isso, fazer propaganda. É isso que vocês estão fazendo. E ninguém percebe. Ninguém percebe, entre aspas. Grande parte da população já está convicta que, na verdade, é um fenômeno ufológico. Pouco a pouco, os nossos amigos estão moldando a consciência das pessoas para que as pessoas tenham discernimento. E é isso que é o mal do mundo, falta de discernimento. Novos drones de origem desconhecida foram avistados na noite desta sexta-feira, dia 26, sobre a maior base militar da Dinamarca. Informou a polícia nesse sábado, dia 27, hoje. Este é o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo escreveu essa semana como um ataque híbrido, que levou o comissário europeu de defesa, o Andrius Kubilius, a sugerir a criação de um muro antidrones. Que coisa. Novos drones de origem desconhecida. De origem desconhecida. Não, mas é da Rússia. Por maioria de votos. Não, a gente decretou aqui. Por decreto é da Rússia. Tem alguma prova? Não, não tem prova nenhuma, mas é da Rússia. É assim. Pois é. Bem conveniente, né? Bem conveniente para a 3G, né? E para o caos. Novos drones de origem desconhecida foram avistados à noite dessa sexta-feira, dia 26, sobre a maior base militar da Dinamarca. Informou a polícia nesse sábado, dia 27. Esse é o mais recente de uma série de incidentes semelhantes que o governo escreveu essa semana como um ataque híbrido. Olha, eles são inteligentes. Eles pensam assim, ó, a gente vai começar com essa narrativa pífia, ridícula, que foi o urso. A gente sabe que é mentira, né? Claro que né, é alienígena. A gente sabe disso que é identidade humana. Todo mundo tem consciência disso. Agora, se não colar, aí a gente começa com a false flag. Daí os alienistas estão querendo atacar, né? O povo já está apavorado mesmo, a gente já... Vamos surfar nessa onda. E agora, incutir na cabeça das pessoas uma falsa invasão. Olha os alienígenas perigosíssimos, são malvadões, vão destruir o mundo, eles querem conquistar o nosso planeta. É isso que eles estão apostando. Mas quando os nossos amigos perceberem isso, e é óbvio que eles sabem, eles vão parar, vão abortar a operação, como aconteceu em Nova Jersey. Só que pouco a pouco eles vão moldando a consciência das pessoas, porque isso não vai colar mais. Já não está colando mais. A pessoa percebe, mas aconteceu em Nova Jersey, acontece o tempo todo, bases militares. Olha, só para vocês terem uma noção, na Dinamarca, em janeiro desse ano, aconteceu o mesmo. Aconteceu o mesmo. Isso já acontece desde os anos 50, senhora. Você sabia disso? Pergunta pro Robert Salas, pro Robert Hessig, se informa. Ou se não, chama o doutor Steve Greer. É claro que a senhora não vai fazer isso. A senhora, se consultasse essas pessoas, saberia que essas incursões de drones sobre bases militares, cidades, acontecem desde os anos 50. Por que você não chama a Beatriz Villarroel, sueca, que é bem próxima daí? Por que não? Claro que não, né? Porque ela vai mostrar para você que são objetos transientes e vai provar. E é óbvio que você não quer isso. Você quer a 3G. A senhora é o quê? Uma marionete globalista muito da cara de pau. É isso que a senhora é. Pois é. A porta-voz da polícia de Marmarquesa, a Simon, nem sei pronunciar o seu nome aqui, ainda bem. Achou que já era. Pois é, já era. Logo, logo já era mesmo. Pois é. Vamos continuar. As incursões já haviam ocorrido anteriormente na Dinamarca, como o fechamento de portos em janeiro. Já tinha acontecido em janeiro. E também foram observadas na Noruega, Romênia, Estados Unidos e Nova Jersey. Agora você viu com essa conversinha de bar, né? Ridícula, infantil, imatura. Não. É um objeto do urso. Quer dizer, o urso tem uma tecnologia absurda, tecnológica, que nem os maiores sistemas de contingência contra drones conseguem abater. É isso. E acontece desde os anos 50. Só para de brincadeira, né? Tá chamando todo mundo de besta. Ameaça o urso e críticas. Apesar das autoridades não conseguirem concluir quem está por trás dos ataques, a PM enfatizou que primariamente, um país representa uma ameaça à segurança da Europa. O urso, ela concluiu que nenhum país europeu pode defender-se sozinho contra o urso. Calma aí, você está acusando o urso, cadê as provas? Não tem. Mas foi o urso.
Com certeza, o único que teria motivação para isso. É aquela história. Mas qual a evidência palpável, tangível? Ah, não tem. Mas por maioria de votos nós decretamos, né? Que nós decretamos aqui, que foi o urso. A chamar um médium. O médium fulano aqui diz que é o urso, pronto. É assim. É uma verdadeira palhaçada. Transparência e confiança. O governo, ao dizer que revelará apenas aquilo que pudermos. Pô, calma. A senhora diz que é o urso, mas pode revelar apenas o que pode. Por que não pode? O que tem que ser escondido? Por que tem que ser segredo parte da informação? Ah, porque eles são extraterrestres? Ah, entendi. Deve ser essa a resposta. Gera mistério e desconfiança na população, ataque à estabilidade pode vir do próprio governo, a não ser transparente, claro. Sabemos que brinquedinhos antidrones não funcionarão, pois os OVNIs têm características anômalas, claro. Como não emitir radiofrequência, tornando-os impossível de rastrear, ao contrário de drones normais. Porque não são drones, obviamente. Por isso que eles não podem ser rastreados pelos seus mecanismos convencionais. Perigo de culpar o urso. A parte final do discurso que atribui o urso como inimigo, mesmo com a origem dos objetos desconhecida, é considerada perigosa. Colocar o urso contra a parede pode ser arriscado. Claro, mas é exatamente isso que eles querem fazer. Mas ainda bem que o Putin tem conhecimento sobre os extraterrestres, sabe que vocês são globalistas, que vocês trabalham para os sites negros e não vai cair nesta armadilha, nessa verdadeira cilada. Pois bem. Dando continuidade. Olha só isso aqui, meus amigos, que maravilhoso. Chris Bledsoe, grande Chris Bledsoe. Chris Bledsoe, que é o maior canalizador do mundo. Mas não é porque eu acho. Não é eu que dei esse título para ele. Foram agentes de inteligência, cientistas proeminentes do mundo, congressistas dos Estados Unidos. E quando eu falo de agentes da inteligência, estou falando de pessoas que trabalham na NSA, na NASA, que consultam o Chris Bledsoe. Chris Bledsoe trabalha com a Aliança da Terra. Isso é um fato incontestável. Ele é o único canalizador, junto com JJ Rutark, que realmente colaboram com a Aliança da Terra. São os dois maiores canalizadores do mundo, tá? Queira você goste ou não. Isso é um fato. Agora, o que é interessante, por que o Chris Bledsoe? Porque o Chris Bledsoe, ele prova o que ele fala. Essa é a diferença. Primeiro que todas as suas profecias se cumpriram. Visualizadores remotos da CIA confirmaram todas as suas alegações. E sem falar que todas as pessoas que visitaram a sua casa viram o fenômeno com os próprios olhos. É como o Tim Burchett fala, ver para crer. Eu vi, eu sei que é. E quando o Chris Bledsoe fez aquela oração e os OVNIs apareceram em Washington DC, meus amigos, eu vi cientista, presta atenção, proeminente, que foram entrevistadas no programa do Ross Contact, no National News, falou, olha, é sobrenatural. Chris Bledsoe, ele realmente é o emissário da dama e dos seres interdimensionais, porque eu vi, não tenho o que falar. E olha que eu sou cética, né, porque eu sou cientista. Mas o Chris Bledsoe realmente é fora da curva. É outro nível. Aqui, meus amigos. Adoro vê-los se animarem ao redor, ao responder, desculpem. Adoro vê-los se animarem ao responder uma oração. Essa realidade é muito maior do que imaginamos. Realmente maravilhoso. E o Chris Bledsoe presidiu mais um evento onde ele invoca seres interdimensionais e milhares de pessoas puderam ver o fenômeno com seus próprios olhos. Isso é realmente sensacional, já preparando os corações e mentes para a grande ativação, que segundo a própria dama, através do Chris Bledsoe, deve acontecer no dia 5/4/2026, 2026, que seria uma grande quebra de paradigmas. Maravilhoso. Eu devo ter essas imagens aqui em algum lugar. Aqui. Eu tive que tirar o áudio, dá para vocês observarem. Foi aqui, meus amigos, uma invocação com vários orbes diferentes. Vários. Dá para ver dezenas de orbes diferentes. Com certeza a dama, o arcanjo Miguel se manifestando, porque é uma forma que ele se manifesta através de orbes, de plasma, e isso foi testemunhado por milhares de pessoas através
do Chris Bledsoe. É como eu falo, o Chris Bledsoe é outro nível, é outro patamar. Para quem convenceu o gabinete do Donald Trump, eu acho que ele tem algo a mais, com certeza, que simplesmente retórica. O Ross Contert, ateu, depois que ele visitou a casa do Chris Bledsoe e viu o fenômeno com seus próprios olhos, ele viu a frequência, viu os orbes se manifestarem, se materializarem na sua frente, ele falou, olha, Deus existe e é real. Eu simplesmente tenho que me curvar, né, diante desta verdade, que é incontestável. Pois bem, vamos dar continuidade. Maravilhoso. Espetacular. Aqui, meus amigos. Chris Bledsoe convocou o ápice em Washington, D.C., verificação da realidade do programa do Ross Contert, do National News. Intenção e conexão. Sarah Gunn confirmou. Sarah Gunn é uma proeminente cientista dos Estados Unidos. Trabalha no governo do Donald Trump, tá? Deixar bem claro para vocês. Confirmou que havia absolutamente uma intenção de conectar um pequeno grupo de pessoas que trabalhavam no setor governamental, todos do gabinete, todos cientistas, deputados, congressistas dos Estados Unidos, de defesa e de inteligência. Então, cientistas que trabalhavam no Departamento de Defesa e de Inteligência dos Estados Unidos testemunharam com seus próprios olhos. Decidiram tentar ver algo apesar da poluição luminosa de Washington, D.C. Papel de Chris Bledsoe. Chris Bledsoe, que tem sido um experienciador de fenômenos do ápice por 18 anos, descreve sua conexão como parte de uma comunicação telepática que nunca desaparece. Ele tem essa interface constante com a dama, ou a lady, que é a consciência primordial feminina. Ele conduziu o grupo numa pequena oração, que é como o fenômeno o ouve, né, através do coração. E ali tinham pessoas de todas as festas que vocês possam imaginar. Judeus, cristãos, islâmicos, não importa. O importante é o coração. A resposta imediata. Chris afirma que o fenômeno responde logo de imediato. E respondeu mesmo. E ele está 100.000% convicto de que houve, aqui palavras do Ross Contert, uma relação de causa e efeito, e não uma coincidência. Ser o avistamento uma resposta direta de sua oração. Sarah Gunn também enfatizou que não existe coincidência, existe apenas sincronicidade. E fecha aspas. E ela é uma das testemunhas. São mais de 8. Todas, assim, meus amigos, que ocupam posições-chave no governo dos Estados Unidos. Pessoas preparadas, pessoas que trabalham no Departamento de Defesa e no Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Espetacular. Fantástico. 3 Atlas. Atualização. Olha aqui, meus amigos, este post que eu achei bastante pertinente. Não sou fã de teoria da constipação, diz aqui este post, mas acho um pouco estranho que não tenham novas imagens do cometa 3 Atlas, sabia? Não tem mais novas imagens. De repente, os observatórios do mundo perderam a capacidade de registrar o 3 Atlas. Por que será? Há cerca de um mês. E o que aconteceu mais ou menos um mês atrás é que o 3 Atlas começou a interagir com o Sol. E ele também começou, aparentemente, isto, eu estou me referindo, tendo como referência o próprio Ávila Webb, emitindo, é como se ele estivesse se dividindo, como se estivesse liberando sondas. Talvez por isso eles não estejam liberando novas imagens do 3 Atlas, porque daí vai ficar escancarado que, de fato, ele é um objeto anômalo artificial. Talvez seja essa a resposta. Considerando que tantos telescópios grandes estão apontados para ele. Verdade. Que coisa, não? E tem mais. O 3 Atlas cresceu. Ele está maior, mais potente, como havia sugerido o Stephen Burns. Stephen Burns, geofísico. Michael Salla. Uma nova tomografia computadorizada de múmias de Nazca. Vamos resgatar essa informação para eu trazer a informação bombástica para vocês sobre as múmias de Nazca. O assunto reacendeu novamente em 2023 no parlamento mexicano através do Jaime Maussan.
ele também trouxe a esfera de Buga à baila. Agora a esfera de Buga está sendo investigada pelo Dr. Steve Greer. É quase certo que a esfera de Buga seja autêntica e está praticamente confirmado, através de novos laudos científicos, que as múmias de Nazca são, sim, são entidades não humanas e não enxertos de animais, como era dito anteriormente no primeiro laudo do Peru. Pois bem. Uma nova tomografia computadorizada de múmia de Nazca mostra que elas são genuínas e não falsas, como afirmam os desmistificadores. As múmias de Nazca mostram uma forma de vida inteligente e não humana, com características reptilianas e bípede. Na verdade, eles são insetoides. Tem algumas espécimes, são várias espécimes diferentes que compartilham características comuns. Então, algumas múmias de Nazca, na verdade, têm características de reptilianos e outras de insetoide. E algumas também até de seres alados. Algumas múmias de Nazca são idênticas ao Alien. Lembra do filme Alien? Parece o Alien do filme. Pois é. Cabeça triangular, bem comprida, uma cauda bem grande, corpo esguio, anda de 4, bem semelhante ao Alien. Em suma, outra espécie inteligente que evoluiu ou surgiu. Provavelmente, meus amigos, se trata de seres intraterrenos, tá? Porque eles habitam em cavernas, numa rede de cavernas no Peru. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês um professor, um cientista do Peru, que é o Dr. Roger, que confirma essa veracidade. E muitas dessas múmias, tá, dessas espécimes, estão vivas. Estão sendo caçadas pelos sites negros. Isso aqui é terrível. Isso aqui é uma notícia bomba. Vivas, é isso mesmo. Vamos dar continuidade. Desenway, fonte. Por anos e anos nos disseram que as múmias de Nazca eram falsas, parte de animais costurados, enxerto, de animais com corpos humanos. Lixo para atrair turistas, isca da mídia para os crédulos. E para ser sincero, no começo eu não sabia de nenhuma das duas coisas, mas agora, depois de ver o estudo completo de comparação de tomografias computadorizadas de 2025, ler todas as análises anatômicas e vasculhar os dados brutos de densidade tecidual, não há mais dúvidas, esses seres são reais. Biológicos, naturalmente mumificados, e não se encaixam em nenhuma categoria específica do Homo sapiens, que a ciência oficial queira enquadrá-los. Inclusive o próprio Dr. Gary Nolan, que faz parte agora do Instituto Skinwalker, junto com o Jake Barber e o Michael Herrera, ele afirma que, olha, essas digitais dessas múmias aqui não são humanas e nem de animais. Então, provavelmente, esses seres são, sim, são oriundos, têm origem em entidades não humanas. Pois é. De qualquer forma, fingir que elas não existem é covardia. E olha a tática que eles usam. Os nativos locais criaram réplicas das múmias de Nazca. São bonecas, tá? Bonecas de 30 centímetros, que são de fato fake, são falsas, são feitas de fato com ossos de animais. Aí eles pegam tudo e colocam na mesma panela. Isso aí é desonestidade intelectual. Não é ciência, as múmias de Nazca não são farsa, elas são biológicas, são autênticas, estão aqui para nos lembrar que a história do nosso planeta e da nossa espécie é muito mais estranha, profunda e misteriosa do que qualquer coisa que a maioria das pessoas ouse imaginar. Pura verdade. Vou resumir aqui para vocês. E tem várias matérias, bom recapitular isso aqui para vocês entenderem a grandeza dessa informação. Cientistas dizem que as múmias alienígenas são 100% reais. Então teve uma contestação do laudo original, que alegava que as múmias eram um enxerto de ossos de animais com humanos. Pois é, e tecidos humanos com animais, e vice-versa. É como se fosse um Frankenstein. Aqui, o Dr. José Salsi, ex-diretor do Departamento Médico da Marinha Mexicana, analisou 21 dos corpos estranhos encontrados, impressões digitais, desgaste ósseo, formação dentária, características musculares e órgãos internos, provando que são organismos biológicos 100% reais. Pois é. Inclusive tem um aqui que estava gestante. Acharam aqui. Uma das múmias. Quem propiciou isso foi o Jaime Mussa. Bem interessante. Agora, meus amigos, é bom vocês entenderem o seguinte.
aqui é uma informação que vocês precisam ter informação de base para interpretar isso corretamente. Se não tiver um grande banco de dados para você comparar uma coisa com outra e saber distinguir os conceitos, isso aqui dá pano de manga para muita desinformação. Então eu vou trazer isso para vocês com calma, porque isso aqui é uma informação bombástica. Prestem atenção. Prestem atenção, porque é muito fácil confundir as coisas. Prestem atenção. Algumas múmias de Nazca ainda estão vivas. Sim, estão vivas. E, na verdade, eles residem num complexo de cavernas na região do Peru e são ativos até hoje. Ativos até hoje. Depois que Jaime Maussan ressurgiu com um novo laudo a partir da audiência da Câmara de Deputados do México em setembro de 2023. Isso aqui não é um pacote, isso aqui é estudo, é pesquisa, juntando várias informações diferentes. E reacendeu o assunto como um novo laudo científico, contestando o laudo original do Peru, como eu demonstrei para vocês. Mostrando serem, de fato, entidades não humanas. Por certo, não extraterrestres. Descarto a hipótese de serem extraterrestres. Provavelmente se trata de criptoseres. Quem que são os criptoseres? Criptoseres são seres que vivem no interior de montanhas, no interior do complexo de cavernas profundas, como foi sugerido pela teoria de Harvard, ok? Então existe uma teoria oficial dos criptoseres. Eles vivem também em bolsões que funcionam exatamente iguais como aquíferos, tá? Bolsões no interior da Terra. Também é um dos locais onde residem os criptoseres, que são seres da intraterra, e até mesmo no interior da Lua, no qual o JP teve contato, inclusive, com um desses seres que vive no interior da Lua. Inclusive atestado pelo Dr. Greer e até mesmo pelo Dr. Gary Nolan. Até Gary Nolan garantiu aqui que provavelmente essas múmias são autênticas. Quase certo. Ele só não falou que é certo porque ele é cientista e ele não pôde investigar isso com as próprias mãos. Ele falou, pelos indícios que eu tenho, pelos dados que eu tenho, isso aqui é autêntico, sim. O Dr. Roger, peruano, Zoniga Avilés, da Universidade de Ica, Peru, faz uma denúncia incrível, afirmando que as múmias de Nazca abrangem características físicas extraordinárias. Sua origem é crucialmente a alegação de que alguns desses seres podem estar vivos e atuando numa rede de cavernas no Peru até os dias de hoje. Inclusive, meus amigos, ele com certeza está tendo cobertura dos chapéus brancos para isso. Porque ele está vindo a público agora. Então não é só ele, é uma equipe. Ele, jornalistas, outros cientistas estão colaborando e trabalhando junto com empresas, presta atenção, instituições e agências de inteligência internacional, com certeza com apoio dos Estados Unidos, trabalhando para que isso possa vir a público o quanto antes. Porque isso vai abalar, vai ser uma quebra de paradigmas e tanto. A nossa compreensão da realidade. E a história vai ter que ser reescrita a partir disso. É bom aqui, meus amigos, alguns dados aqui são importantes para que haja devida compreensão desse assunto. Por exemplo, aqui, Eric Burson, congressista. O Eric Burson, que teve há pouco, faz um mês atrás, foi visitado pelo Dr. Steve Greer e o Michael Herrera. Pois bem, Eric Burson. E também ele tem contato com o Chris Bredson. E também com o Dr. JJ Rutark. Ele é bem próximo a Donald Trump. Eric Burson. E ele faz parte da Força Tarefa também, junto com a Ana Paulina Luna, de investigação de UAPs. Eric Burson, ele conversou com o denunciante de UAPs, que é o David Crush, que é conhecido de todos, que diz que os seres de Nazca se assemelham ao que ele havia visto em cenários secretos. Isso aqui é muito sério. Então, o David Crush diz que esses seres existem em outras partes do mundo e que existem exemplares desses seres na mão do Serviço Secreto Espacial. Isso aqui é muito sério. Tem implicações seríssimas também. E tá aqui o post do Dr. Gary Nolan, diz que as impressões digitais das múmias são denominados
Tridáctilas, porque eles têm 3 dedos. Todos eles têm essa característica, possuírem 3 dedos apenas. Não corresponde, por exemplo, a nenhum ao ser humano e nenhum animal conhecido na Terra. Então, é de origem não humana mesmo. Aí tem mais, polo da verdade. Isso aqui é uma informação antiga, mas bastante atual, que vocês precisam saber, para saber interpretar este assunto corretamente. 10 de novembro de 2024, últimas notícias, múmias alienígenas não humanas de Nazca. Juiz Matila revela artefatos descobertos junto às múmias de Nazca. Então, as múmias de Nazca têm esses artefatos aqui. Com certeza a linguagem deles, tá, meus amigos? É a linguagem que eles utilizam. Olha que interessante, na pedra. Uma espécie de linguagem escrita em algumas pedras. Bem interessante. Primeiro lugar, essa espécie de intraterrenos, as pessoas têm que ter compreensão das coisas, não confundir alhos com bugalhos. Intraterrenos existem várias categorias de espécies diferentes. Então, existem seres de terceira densidade que são relativamente primitivos, não evoluídos, como se fossem os homens da idade da Era do Bronze, tá? Nesse nível tecnológico. Existem seres também da intraterra e criptoseres de quarta, quinta densidade, e alguns são muito sofisticados e tecnológicos. Até mesmo de outras densidades. Então tem que ter isso em vista para analisar isso de forma correta. Ok? Pois bem, por exemplo, reptilianos. Por que se faz tanta confusão com reptilianos? Por que existem reptilianos? No Vietnã, em cavernas, numa rede de cavernas, no Vietnã, nos Estados Unidos, que são reptilianos primitivos. Agora, no interior da Terra, existem outras espécies de reptilianos sofisticados e evoluídos, da quarta e da quinta densidade, como Lacerta, por exemplo, a entrevista Lacerta, de 1999, do Oliver K., que é um codinome, que entrevistou Lacerta. São coisas diferentes. É a mesma coisa você chegar e dizer que os humanos da superfície e o pessoal de Telos e Poside são o mesmo ser. Claro que não. Os seres humanos, apesar de ter características semelhantes a seres humanos, os seres de Telos e Poside estão na quinta densidade, e nós estamos na terceira densidade. Os seres de Telos e Poside conseguem viver, são seres milenares, quase 1000 anos de idade, a perspectiva de vida, e nós, 80, 90 anos. Então não é a mesma coisa. Só que fazem isso, por exemplo, com os reptilianos. Isso é desonestidade intelectual. Coloca tudo na mesma panela. Aí faz a maior confusão e cria-se várias narrativas e histórias sem pé nem cabeça, porque não sabe distinguir as coisas. Pois bem. Características físicas e tipos de seres. As entrevistas trouxeram informações sobre a existência de diversos tipos de corpos ou seres encontrados. Entre as características físicas notáveis, relatos estão. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho as evidências, eu tenho todos os artigos, tudo documentado. Que eu não vou apresentar tudo aqui para vocês, senão vai ficar muito extenso. Eu não vou conseguir, por exemplo, apresentar a atualização do JP. Tá? Mas tudo que eu estou alegando aqui eu não tirei da minha cabeça. Eu tenho como provar isso. Com várias evidências diferentes. Por exemplo, características físicas e tipos de seres. As entrevistas trouxeram informações sobre a existência de diversos tipos de corpos e seres encontrados. Entre as características físicas notáveis relatadas estão, presta atenção nisso aqui, corpos com caudas longas, dentes afiados e crânios triangulares. E alguns deles são descritos como parecidos com alien. Parece isso aqui mesmo. Cabeça triangular bem comprida, só que aqui tá meio exagerado. Tá? Não é exatamente igual a isso aqui, tá, meus amigos? Do que é retratado no filme. Tá? É parecido, lembra bastante esta criatura. Bem alongado, dente afiado. Pode ver que tem dente afiado. Cauda, né? Pois é. Que coisa, hein? Que coisa. Seres que se assemelham a insetos ou insetoides, com corpos finos. Seria mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Vedite, canal Vedite. Olha só isso aqui. Bem interessante. Bem fininho, parece um gravetinho, né? Parece um homem esguio também, lembra bastante. Lembra muito. Pois é. Seres se semelham a insetos e insetoides com corpos finos. O Dr. Roger mencionou um ser que possuía uma barbatana de tubarão nas costas. Inclusive, ele fala que ele podia sentar em cima da sua própria barbatana.
como se fosse uma cadeira portátil. Só que no caso a cadeira está nas suas próprias costas. Menção aos tridáctilos, seres que possuem 3 dedos. Apesar de características e morfologias diferentes, todos eram tridáctilos, ou seja, apesar de eles terem morfologias e características diferentes, todos têm a mesma característica. Todas essas espécimes possuem 3 dedos. Também foi encontrado um crânio enorme, de um gigante, medindo 60 centímetros. Um baita cabeção. Tá? Um cabeção disso aqui. Tá? Um cabeção nesse nível aqui. Uma cabeça de 60 centímetros, no mínimo, mais ou menos 3 metros, 3 metros e 20, né? Passando dos 3 metros de altura. O crânio de um verdadeiro gigante. Outros seres são descritos como pequenos, bem pequenos. Assim, 20 centímetros, 30 centímetros, alados, que lembram fadas. É, fadinha, porque elas têm uma espécie de asa, só que a asa está atrofiada, pouco desenvolvida. Mas, quem observa, à primeira vista, vai associar com as fadas. Interessante. Embora atualmente não possam voar, podiam fazê-lo em algum momento. Diz o professor, cientista. Vamos continuar. Origem e o estado vivo dos seres. Presta atenção. Todos esses corpos, sejam os espécimes preservados ou seres vivos, parecem ter se originado do mesmo local, numa rede de cavernas no Peru. O local de origem é um grande sistema de cavernas do Peru, onde essas múmias preservadas foram encontradas. A maior revelação é a possibilidade de que alguma dessas múmias possam estar vivas. Se estiverem vivas, não são múmias, mas sim seres que ainda habitam o sistema de cavernas. Desculpem. Isso aqui é simplesmente surreal. O Peru abriga diversos sistemas de cavernas notáveis, alguns com grande valor arqueológico e turístico. Então, o Peru tem múltiplas redes de cavernas diferentes. Esses seres vivos estariam correndo soltos nas cavernas, livre, leve e soltos. E, alarmantemente, sendo caçados por caçadores furtivos. De forma secreta. Furtivamente, esses seres estão sendo caçados pelos sites negros. Então, sites negros, como são seres primitivos, porque eles têm medo que esses seres se encontrem com a população e falem a verdade. Então, imagine que nas aldeias do Peru, no Acre, tá? No Amazonas, esses criptoseres, ou seres da intraterra, comecem a entrar em contato com a população. Então, eles têm medo desse encontro. Lembrando que eles são benevolentes e eles estão sendo torturados e desencarnados. Só que é um verdadeiro crime, tem que estar sendo denunciado. Vocês estão entendendo, meus amigos? É isso que se trata. E os chapéus brancos estão tentando intervir. E transmitir essa informação, porque uma forma disso parar é trazendo a verdade à tona. Estão compreendendo? A verdade à tona. Então, por que será que o alien foi demonizado? Um ser com essa característica. Porque se alguém vir, vai associar ele com uma coisa terrível. Mas a verdade é um ser benevolente. É assim que eles trabalham. Então é uma psiópse. Para trabalhar o quê? No seu imaginário coletivo. Para que você tenha uma resposta negativa. É assim que eles trabalham, esses trevosos. Pois é. Isso é muito sério mesmo. Sério de verdade. Que coisa. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. A crença de que seres vivos é corroborada por relatos de pessoas que dizem tê-los vistos. Pesquisa e acesso público. Existem esforços em andamento, segundo o Dr. Roja, para pesquisar e divulgar a verdade sobre essa descoberta. Então, pessoas estão trabalhando para trazer isso à tona, à baila. É claro que é um desafio também. A empresa Colossal Ciência, que é a mesma que trouxe novamente à vida, supostamente, o cão terrível,
que foi extinto há 10 mil anos atrás, que é uma empresa que trabalha com genética, né? Lembrando que eles pegaram genes deste cachorro extinto, esse lobo, melhor dizendo, cachorro não, lobo, né? Lobo gigante extinto, fizeram uma adaptação genética. Então, na verdade, não é a mesma espécie, tá, que ressurgiu, mas uma adaptação genética, algo similar, parecido. Essa empresa Colossal Ciência, conhecida por seu trabalho como Lobo Terrível, está trabalhando com as múmias de Nazca. Foi levada a questão se essa empresa estaria tentando trazer os seres de volta à vida. Eles estão trabalhando com a múmia de Nazca. Talvez eles queiram recriar esses seres. E se você não está impressionado, deveria estar impressionado. Agora, o que é mais impressionante é que o Dr. Roger fala que eles estão sendo caçados por caçadores furtivos, ou seja, de forma secreta, sigilosa, que estão tentando extinguir. Geno. Lembra do Geno? Pois é isso aí. Querendo fazer mal para esses seres, com medo que eles entrem em contato com a população. E os chapéus brancos estão trabalhando para que essa informação venha à baila. Por isso que é bom vocês entenderem, nem todo ser da intraterra é super poderoso, sofisticado e tecnológico. Muitos dos seres, amigos, o mundo esse mundo da intraterra é como se fosse um universo à parte. E nesse universo à parte, você tem seres da terceira densidade, você tem seres primitivos, você tem seres super evoluídos tecnológicos, você tem seres da quarta, da quinta e até mesmo da sexta densidade. Então, um universo inteiro. Então, a maioria dos seres que vivem nessas redes de cavernas são seres primitivos. Por exemplo, no Vietnã, isso foi documentado, inclusive fotografado. Existem evidências, grandes evidências, com testemunha, que existem reptilianos, primitivos, que vivem nessas cavernas, que é claro que você não vai querer se deparar com eles. Porque eles vão te enxergar, não que eles sejam maus, mas eles vão te enxergar como se fosse uma galinha. Deu para entender? Comida, vão te ver como um jantar. Nada pessoal, né? Nada pessoal. Isso não significa que eles sejam negativos. Agora, por exemplo, também existem outros seres reptilianos que vivem no interior da Terra, da quarta e da quinta densidade. Esses não vão te enxergar como um jantar. Então, esses têm uma visão, uma percepção de consciência e tecnologia totalmente diferente. Então, tem que saber distinguir as coisas. Porque se não tiver esse conhecimento de base, porque é importante, eu até separei aqui um conhecimento de base sobre os criptoseres. São mais de 150 slides. É impossível transmitir aqui. Tá, meus amigos? Aqui com base, com visualizadores remotos, várias evidências que provam o que eu estou falando. Tem um combo de informações, pesquisa de Harvard, várias pesquisas diferentes, visualizadores remotos, testemunhas militares, aqui testemunha no Vietnã, né? Um combo de informações. Só que a maioria não tem paciência para isso. Eu entendo isso, entendo. Então, eu geralmente vou transmitir isso no webinário. Numa live aberta, é um estudo muito extenso. Eu só estou trazendo isso para que vocês entendam que eu não tirei isso da minha cabeça. Não foi uma alucinação que eu tive, é um sonho. Isso é provado. Isso tem, assim, uma gama de evidências. Eu aprendi isso com o Dr. Steve Greer. Tá? É assim que funciona. Vou consultar aqui o Calil. Calil fala para mim, estuda, meu filho. Estuda 12 horas por dia. Traz as informações. Porque no dia, por exemplo, vamos supor que alguém chegue para mim, só vou dar um exemplo para vocês. Como acontece com o Dr. Steve Greer, você vai falar com militares. Se um dia eu tiver que falar com militares, eu tenho evidência suficiente para sustentar o que eu falo. Eu não vou ter medo de falar com o presidente, eu não vou ter medo de falar com militares e com pessoas importantes. Porque o militar fala, cadê as evidências? Está aqui. Agora, se eu chego para o militar e falo, não, tem uma canalização. Você está de brincadeira. Você pensa que eu sou o quê? É assim, o Dr. Greer ele faz palestra para general de 4 estrelas, 3 estrelas, coronel, pessoas importantes. Por exemplo, o Chris Bradson. O Chris Bradson fala, não, porque foi a dama que falou. Não, vem na minha casa, você vai ver com seus próprios olhos. Aí é outra situação, totalmente diferente. A pessoa vai lá e vê os orbes. Ele vê seres entrando e saindo pelas paredes. Fala, vou falar o quê? Vou falar que é mentira? Se eu mesmo vi, eu fui testemunha do fenômeno.
Estão compreendendo? É assim que a banda toca. Porque senão, meus amigos, qualquer falastrão que aparece por aí, afirmando um monte de coisa, a gente vai ter como verdade. E é assim que é disseminado a desinformação. Pois bem. E agora, a gente vai falar sobre o nosso queridíssimo JP. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum tópico. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meus amigos. Se ficou algum tópico pendente. Pois bem. Os pesquisadores envolvidos são descritos como abertos e honestos. Ele está na tela? Está na tela. Buscando a verdade, apesar de enfrentarem muitos obstáculos. Eles mesmos disseram, nós temos muitos obstáculos ainda para serem superados, para que essa informação chegue ao público. Existe o desejo de tornar os achados públicos. Há planos em andamento para realizar uma exibição pública, onde as pessoas poderiam ver os corpos pessoalmente. Uau! Então existe um plano para fazer uma exibição pública. Fantástico isso aqui. De forma semelhante ao evento do museu, uma jornalista sugeriu que a melhor maneira de absorver a informação é ver os corpos com os próprios olhos. Isso. Mostrar que isso está acontecendo de verdade. Porque não adianta. É assim que vai mudar o mundo, com provas incontestáveis. Como que você faz um cético acreditar em uma coisa? Ou ele vê com os próprios olhos, ou você traz provas incontestáveis. Mas o próprio Tim Burchett fala, olha, chegamos num ponto que eu posso trazer a prova que vocês quiserem. A maior prova de todas é aquela que você vê, que você enxerga, você não tem como negar. Eu tô vendo acontecer. Por isso que o desembarque dos extraterrestres vai ser a cereja do bolo, que vai convencer o mundo de forma definitiva, mas um contato pacífico. Uma verdadeira revelação. Não contaminado, né, com um viés, com a narrativa de invasão fake, que vai levar o mundo por uma guerra interplanetária. 3 diatras e colonos de Marte retornam ao sistema solar. Pois é. E é claro que existe uma associação. Atualização do JP número 50. Acho que eu tenho todas as atualizações do JP arquivadas aqui no meu computador. De pelo menos 5 anos para cá. O tema do retorno dos marcianos foi um ponto central na atualização do número 50 de JP, após ele ser desmascarado. Desmascarado, sim, mostrar sua verdadeira face. Esse termo aqui em inglês fica bom, né? Mas em português não soa muito bem. Em 20 de setembro. Então, em 20 de setembro, o JP mostrou a sua verdadeira face, que por sinal lembra bastante esse que vos fala. Parece meu irmão mais novo. Eu tenho que confessar aqui para vocês. Tá aqui o JP, né? Maravilha. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tudo aqui. Pois bem, vamos dar continuidade. O tema do retorno dos marcianos foi um ponto central na atualização número 50 de JP, após ele ter sido mostrado a sua verdadeira identidade. Essa discussão é baseada em informações que JP recebeu de um ser extraterrestre nórdico. Então o JP foi levado, por isso que é importante ter memória aqui, porque tem que linkar as informações. Tá? Quem tem memória curta tem dificuldade grande para interpretar essas informações. Então o JP foi levado por um nórdico, uma nave espacial, e esse nórdico tinha uma espécie de cronovisor, onde ele pôde ver o futuro, a origem, futuro e o passado, na verdade. E a origem do planeta Terra, a origem de Marte, e que grande parte dos marcianos se refugiaram na Terra, depois de um grande cataclismo, que foi inclusive comprovado por agente da CIA. E eu vou trazer todas essas evidências para vocês, um visualizador remoto, na década de 80. Pois bem, sem falar que, por exemplo, o Dr. John Brandenburg também sustenta esta mesma visão. Inclusive ele fez um vídeo, uma palestra, ele faz palestra, ele produziu documentário sustentando essa tese. O tema do retorno do Marciano foi um ponto central da atualização número 50. Isso aqui já falei. Essa discussão é baseada em informações que o JP recebeu no extraterrestre nórdico, também já foi dito. Próximos passos. Quando o JP mostrou a sua verdadeira face, né, o seu rosto, melhor dizendo, o seu rosto, porque ele usava até então, tinha que usar máscara, é considerado apenas o primeiro passo em um processo. JP confirmou que a revelação do nome completo, ou seja, do seu nome completo,
E a liberação de documentos, ou seja, todos os documentos que comprovam que ele de fato é um militar, estão em andamento. No entanto, ele indicou que precisa ser realmente cuidadoso, devido ao grande número de pessoas o contatando. Pois bem. O contexto da revelação original. Parece que o vídeo do JP mostrando o seu rosto teve mais de 200 mil views, né, nos Estados Unidos. Quer dizer, teve um grande alcance. O contexto da evacuação original. Em fevereiro de 2025, o JP teve um encontro com o nórdico que facilitou uma recordação total em uma experiência que ele teve dentro de uma nave nórdica que ele havia fotografado. Durante essa experiência, o JP viu a evacuação de Marte. Então, Marte foi evacuado. Parte da população, 40 naves, que saíram dali, quando Marte estava entrando no grande cataclismo. Isso aconteceu, meus amigos, há muito tempo, tá? Isso foi quase 1 milhão de anos atrás. Alguns falam 1 milhão de anos atrás, 500, no mínimo 500 mil anos atrás. E parte da população foi para as profundezas do espaço. Então, teve um processo de evacuação. Marte estava no processo de autodestruição, né? Um grande cataclisma. E eles se refugiaram, parte na Terra, ok? E parte foi procurar abrigo nos confins do espaço, fora do sistema solar. Muito bem, tenha isso em mente. Anota aí, porque é importante na compreensão deste estudo. O Novo Nórdico que havia fotografado durante essa experiência, o JP viu a evacuação de Marte. Ele viu 40 grandes naves saindo de Marte, se dirigindo para a localização da Terra, procurando abrigo. Ele estava contando as naves em grupo de 10. Essas imagens foram mostradas na parede da nave, numa espécie de tela holográfica ou cronovisor. Então, quando o JP estava nessa nave do norte, falou: vamos dar um passeio, meu filho, vou mostrar para você a origem de Marte e a sua conexão com a Terra. Então, a vida em Marte e a vida na Terra estão atreladas. Então, quando Marte colapsou, quando Marte começou a entrar num processo num grande cataclisma, parte dos sobreviventes se exilaram na Terra, fugiram em 40 naves, se abrigaram, né, para se abrigar aqui na Terra, e outro grupo foi para o confim do espaço. Esse grupo que foi se refugiar no confins do espaço voltou, junto com 3 Atlas. E nós, humanos, somos os seus primos. Ou seja, somos uma raça que tem uma relação direta com os marcianos. E eles estão voltando. Literalmente. Voltando. Junto com 3 Atlas. Pois é. Essa imagem foi mostrada na parede da nave numa espécie de tela holográfica ou cronovisor. E está aqui para vocês, aconteceu no dia 24 de 5 de 2018. Ok? Está até com a foto da nave que o JP fotografou, do nórdico, está aqui para vocês. Tá? Muito bem. Alguém vai chegar para mim e falar: ah, mas por que o JP não me trouxe uma foto do interior da nave? Porque câmera fotográfica celular não funciona dentro de nave extraterrestre. Ponto. Aliás, nem perto. Se uma nave extraterrestre ficar muito próxima, ela emite interferência eletromagnética. E nenhuma máquina de celular funciona. Por isso que para você fotografar uma nave é a certa distância. A não ser que seja interdimensional. Mas não é o caso dos nórdicos. Os nórdicos aqui, nesse caso, esse nórdico em específico, este nórdico, não é interdimensional. Por isso tem que saber separar as coisas. Por isso conhecimento de base é importante para interpretar uma informação. Senão você vai confundir tudo, faz maior confusão. Isso é muito sério. Por isso que eu vou ter que fazer um curso, muito em breve, com aula de base. Porque se você souber discernir as coisas, ninguém te engana mais. Pois bem. Então isso é provado com inúmeras, múltiplas testemunhas. Na história, quando você está muito próximo de uma nave extraterrestre, você não consegue fotografar essa nave. Seu celular simplesmente não funciona. A câmera fotográfica não funciona. Agora, quando ela está a certa distância, a interferência eletromagnética diminui, obviamente, aí você consegue registrar a fotografia. Ok? Pois bem, vamos dar continuidade. A chegada dos marcianos retornados. No novo encontro ocorrido na noite de 24 de setembro, o nórdico informou ao JP que os marcianos retornaram ao nosso sistema solar.
Primeiro, diferente do grupo anterior, é importante notar que este é um grupo diferente de marcianos daquele que evacuou, né, ou seja, que procuraram abrigo para a Terra, para estabelecer colônias aqui no nosso planeta, na superfície e no mar. Então, quando os marcianos se refugiaram na Terra, parte deles ficou na superfície, se mixigenaram com o ser humano, que surgiu lá anos lá para frente, ok? Que deu origem à nossa espécie, e parte foi viver debaixo dos oceanos. Pois é. Esse grupo partiu inteiramente do sistema solar. Que interessante. E outro grupo foi procurar abrigo nos confins do espaço, fora do sistema solar. Então, o grupo que veio para a Terra, repetindo, parte ficou na superfície, que deu origem à nossa civilização, e parte ficou o quê? No mar. Por isso que existem essas bases subaquáticas que foram denunciadas, inclusive, pelo o Eric Burson. Falou, citou. Né? Tem até um almirante, o Gallant, também falou dessas bases. Então, o JP esteve pessoalmente numa dessas bases. Tem muitas evidências. O próprio Nick Pope, membro da inteligência britânica, MI6, confirma também. O Richard Sauder, que escreveu livros, inclusive trouxe documentos vazados falando dessas bases subaquáticas. Então, assim, vasta documentação. Este grupo partiu inteiramente do sistema solar. 2. Parentesco genético. Os marcianos que estão retornando estão geneticamente relacionados a nós. Então, existe essa proximidade genética. Claro, mesmo porque tem a mesma origem. Não poderia ser diferente. São o quê? Os nossos primos espaciais. E eles estão voltando. Aliás, já estão aqui. Não é à toa que o 3 e Atlas está indo diretamente bem próximo de Marte. Porque o objetivo deles é terraformar Marte. Voltar para o seu planeta de origem. E para a Terra também, claro, porque nós somos os seus primos. Eles têm interesse na Terra. Tecnologia e aparência. Eles são descritos como seres com tecnologia realmente avançada. Muito avançada mesmo. Civilização tipo... Acho que eles são uma civilização tipo 2. Arrisco, me atrevo a dizer. E além de dominar e controlar a energia do seu próprio planeta, também conseguem controlar a energia da sua própria estrela. De uma estrela inteira. Como uma esfera de Diesel. Que foi teorizada por um cientista que tinha o sobrenome Diesel na década de 60. Eles são mais altos que os nórdicos. Isso faz sentido, porque os seres que vivem nas Bahamas, que o JP teve, no Triângulo das Bermudas, são 3 cidades que são conectadas através de túneis, que usam pirâmides como fonte, como forma de abastecer as cidades, como se fossem usinas de energia, essas pirâmides. Eles têm aproximadamente entre quase 3 metros de altura. 3 metros de altura. Inclusive, quando o JP esteve lá, ele disse que os móveis são bem grandes, que são adaptados para eles. Pois bem. O JP sentou na cadeira, parecia que ele estava uma criança de 5 anos sentando numa cadeira de adulto. A frota do retorno. Acredita-se que os marcianos retornaram em massa para cá. E querem seu planeta de volta. Marte. E a Terra também. Por quê? Mas só que eles não são conquistadores. Vamos entender o seguinte. O que eles estão vendo aqui é a verdadeira palhaçada da cabal, desses governos opressores, dessa mentira, nós somos enganados. As pessoas feitas de idiotas o tempo todo, essa verdadeira enganação, essa Matrix, e eles não querem mais isso. A gente pensa assim, puxa, nossos primos tecnológicos vivem como seres primitivos, não sabem os poderes da consciência, não tem conhecimento do universo, vive numa verdadeira, sei lá, num mundo de Nárnia, né? Isso precisa acabar. Não é possível um negócio desse. O nórdico explicou a JP que muitos chamam de asteroides ou cometas, não são necessariamente asteroides e cometas. Esses cientistas, eles falam que é cometa, asteroide, mas não é nada disso não, viu? Mas sim naves massivas. Meus amigos, o 3 e Atlas é assim. O próprio Avi Loeb fez um artigo, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas ele praticamente ficou tirando o sarro dos outros cientistas.
Parece nave, mas não é nave. Quer dizer, é cometa. Não tem nada a ver com cometa, mas maioria de votos é cometa. Não se enquadra em nada no que nós sabemos e conhecemos como o cometa deveria se comportar. Mas, no entanto, é cometa. Ele praticamente tirou sarro dos demais cientistas. Mas ele está certo. Porque não tem como. 13 Atlas é realmente uma anomalia. Não tem como ser um cometa. Mas sim naves massivas vindo de fora do sistema solar para relocalizar. Essas pessoas estão voltando de diferentes sistemas estelares para Marte. Uau! Então, provavelmente, eles procuraram refúgio em vários locais do espaço profundo. Estão voltando todos em massa. Interessante que todos prosperaram, né? Menos aqui na Terra. Porque nós somos uma colônia deles também, de certa forma. Porque eles vieram para cá quando o planeta deles estava colapsando. Aqui não. Foi dominado pelos escuros e seres negativos. Isso tem que acabar. Nota. O objetivo interestelar 3 Atlas passará perto de Marte exatamente no dia 3 de outubro de 2025. Que coisa. Tá bem pertinho, semana que vem. Deixa eu ver aqui no calendário. Semana que vem, aqui, vai dar quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira de semana que vem. Doutor John Brandenburg, PhD. Não é qualquer um que tá falando, não. Porque existem cientistas sérios também, como o Avi Loeb, John Brandenburg. Em 7 dias, o 3 Atlas sobrevoará Marte. Esse post foi de ontem. Aqui você pode ver minha teoria sobre o que aconteceu em Marte, em um documento de divulgação. Inclusive, o Dr. John Brandenburg, ele tem uma tese muito bem fundamentada, que, na verdade, ele fala, acho que 1 milhão de anos. Ali, questão de data, existem algumas divergências, mas o ponto que importa é que existe uma concordância, um consenso que, na verdade, o planeta vermelho um dia foi um planeta azul análogo à Terra, e que colapsou e se tornou vermelho. E eles procuraram abrigo aqui na Terra, refúgio na Terra. John Brandenburg, parece possível que chegada iminente do 3 Atlas perto de Marte esteja criando um alvoroço dentro do governo dos Estados Unidos. Este alvoroço é aparentemente militar e motivou uma reunião massiva de oficiais militares, sêniores pelo secretário de guerra. Coincidentemente, como que não é coincidência? O Pete Hegseth, do Pentágono, ele mesmo chamou uma reunião de emergência, ninguém sabe o que é. Volto de muito mistério. Muitas pessoas e o próprio John Brandenburg estão sugerindo que, na verdade, essa reunião de emergência foi para falar sobre o 3 Atlas e a chegada dos nossos primos, recém-chegada dos nossos primos, porque eles vão falar com os governos. Já mandaram mensagem. Então, vão se encontrar com a delegação dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Fato. Pois bem. E querem esclarecimentos. Como vocês estão deixando esse grupo aí transnacional? Vamos acabar com eles agora. Jorge Soros, não tem condição. Lulu, não dá, né? Globalista, não tem condição. Escravizando a humanidade. Suprimindo as tecnologias. Vamos tomar providência, vamos agilizar as coisas. Lembrando que esses nórdicos vão assumir as arcas. Por hora são os nórdicos, mas esses marcianos recém-chegados é que vão assumir as arcas. Eles têm tecnologia superior aos nórdicos. E quem está falando isso é o próprio JP. Nota, novos seres recém-chegados irão negociar com os governos. Vão negociar com os governos. Pois somos seus primos, além de ajudar na ativação das arcas junto aos nórdicos. E como vocês acham que eles vão negociar? Olha, esse mundo aqui é uma palhaçada. E energia livre? Como esse negócio de combustível fácil? Isso é um absurdo. Não dá. Não dá. Pessoa na miséria. Pessoa sendo perseguida politicamente, isso não é inaceitável. E só porque ela pensa diferente, isso é inaceitável. Não pode. Não dá para admitir um negócio desse. Olha,
existe uma convergência, e quando tem convergência eu fico maravilhado, porque eu já venho falando isso há muito tempo. É a dama, são os seres interdimensionais, e agora são os marcianos com o mesmo discurso. Marcianos entre aspas, né? Porque eles já, na verdade, já estão centenas de milhares de anos que residem em outros planetas, fora do sistema solar, mas tem origem em Marte. Assim como nós também. Né? Pensando assim, nós somos marcianos também, né, gente? Se você for levar esse conceito até a risca, ao pé da letra, nesse sentido, até nós somos marcianos. Pois bem, vamos continuar. E tá aqui, nota, novos seres recém-chegados estão exigindo medidas imediatas para acelerar a destruição dos sites negros. Talvez por isso que o amigo do Jorge Sorinhos foi indiciado, né, Nete? Por isso que o Jorge Soros está sendo indiciado. Talvez, penso eu. Por isso que o Loirão está com pressa, lei magnífica, pressão, né? Vai encontrar com o Lulu agora também, talvez, vocês vão cogitando por aí. É isso aí. E tá aqui, fonte para vocês. Esta ordena que centenas de comandantes militares vão à Virgínia para uma reunião sem precedentes. Por que será que teve essa reunião militar agora, às pressas? Segundo o Dr. John Brandenburg, é por causa do 3 Atlas e os marcianos que estão voltando aí, mano. John Brandenburg, doutor, PhD. Há muita especulação sobre o motivo pelo qual o secretário... e o JP também. Há muita especulação sobre o motivo pelo qual o secretário de guerra dos Estados Unidos, o Pete Hess, convocou todos os oficiais generais dos Estados Unidos para a base quântico. Mas não é quântico aqui de quântico, né, Lete? É o nome do local. O SMC na Virgínia. A maioria foca na reformulação do Departamento de Defesa do Departamento. É claro que, claro, também faz parte. Porque os chapéus pretos infiltrados têm que ser demitidos. Então, isso aqui também é verdade. E na redução do número total de generais, almirantes de 4 estrelas. Ou seja, os traidores serão cortados. Isso aqui é um post do Dr. Michael Salla. Deixe-me oferecer outra especulação. Uma outra hipótese. À medida que a batalha secreta dos Chapéus Brancos, Aliança da Terra contra o Estado Profundo, Rede Global do Capiroto, entra em sua fase final e se torna cada vez mais cinética. Gosto dessa palavra, cinética, né? Para não ter que usar. Agora já falei. A necessidade de purgar fazer uma limpeza, purgar, conter qualquer oficiais comprometidos, sabe? Aquele cara que é general, mas ele trabalha mesmo para o complexo industrial dos Estados Unidos e para as empresas contratadas e para os Majestic 12. Quando foi escolhido porque o presidente Eisenhower estabeleceu um plano secreto na década de 50, tem muitas pessoas que falam isso. E o Eisenhower formulou, inclusive eu fiz uma live já antiga aqui no canal falando desse plano secreto do Eisenhower para retomar a República e o mundo americano, que foi controlado por um Estado paralelo. E fez a USMC os garantidores finais da República Americana contra uma tomada da DS. E, para entender isso, tem que entender o conceito. Isso aconteceu em 1958, data estimada. O presidente Eisenhower, nessa ocasião, cria uma ordem executiva secreta para uma unidade de inteligência militar de seção especial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para atuar como salvaguarda institucional futura. O plano previsto por Eisenhower era que quando o complexo industrial militar dos Estados Unidos fosse infiltrado e compreendido pelo bigodismo, né? Lembra da Operação Paperclip, né? 5.000, pois é, né? Do Allen Dulles que trouxe, um pouquinho, é uma longa história. A ponto de ameaçar o futuro da República da Constituição, a Unidade Especial de Inteligência, USMC, seria ativada e tomaria medidas para retificar a situação. Aqui um post do Randy Kramer. Randy Kramer diz: a seção especial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi criada por uma ordem executiva secreta do presidente Eisenhower, como uma espécie de salvaguarda institucional. Confie no plano. Aqui. Eu acredito no plano. E você? Eisenhower. Um governo secreto, por assim dizer, surgiu em torno de todo o segredo, em torno do complexo industrial militar,
E que eles, de alguma forma, nos perdemos o controle disso. Verdade. Em certo sentido, havia um governo secreto. Sim. Operando nos bastidores, eu acredito que Eisenhower e os bons homens e mulheres que tinham a mesma opinião, que não queriam perder suas almas, que não queriam ver isso acontecer, mas perceberam que já era tarde demais em algum nível. Minhas memórias como oficial de inteligência, aqui o Henry Kramer, militar e denunciante. Os relatórios que eu participei, as coisas que eu aprendi era que havia um plano posto em prática e seria um plano de muito longo prazo, que está sendo acionado e colocado em prática pelo Loirão. E muito mais adiante em nosso futuro, onde essa informação seria trazida à tona. As corporações envolvidas nesses projetos obscuros tomaram o controle de tecnologias que poderiam ter acabado com a crise energética para todos e causando ainda mais danos ambientais ao nosso planeta. Verdade. A energia livre. Muitos avanços tecnológicos em circuitos integrados, lasers, fibras ópticas, visão noturna, etc., foram derivados desses estudos. Verdade. Como confirmado, pelo exemplo, pelo falecido coronel Philip Corso, que participava dessas incursões para a recuperação de OVNIs abatidos pelos sites negros através de brinquedinhos escalares e agentes P3. As corporações envolvidas estão ligadas a uma instituição de alguma das pessoas mais ricas e influentes do mundo. Eles já estão sendo pegos. Os bilionários. A elite financista. Com um interesse fortemente investido na atual estrutura energética multitrilionária de mundo baseada em petróleo, carvão e fontes nucleares. Aliás, esta é a base da economia globalista que move o mundo. Bem como o interesse em manter o controle geopolítico. Nelson Rockefeller, que reestruturou as operações Majestic 12, verdade, ele que fez o lobby junto com o Truman, para que o nosso governo legal não tivesse mais supervisão. Está claro, ligado ao interesse da família Rockefeller, da elite bancária, que originalmente levou os bigodistas ao poder por meio do bigode supremo, que tem que mudar o nome. Richard Dolan chamou de civilização separatista. Em 17 de janeiro de 1961, o presidente Eisenhower tenta alertar o público americano na televisão, mas poucos entenderam, porque não tinham visão além do alcance. Ele disse: devemos proteger contra a aquisição de influência injustificada, seja buscada ou não pelo complexo industrial militar. Ele está falando de um complô. É isso mesmo. No seu discurso de despedida. O potencial para o aumento desastroso do poder mal colocado existe e persistirá. Nunca devemos deixar o peso dessa combinação colocar em risco nossa liberdade ou processos democráticos. Ele só falou que a democracia dos Estados Unidos estava em risco por causa dessa organização do complexo industrial militar. É isso que eu estou lendo? É justamente isso. Não devemos tomar nada por garantido. Somente uma cidadania alerta e informada pode obrigar a combinação adequada da enorme maquinaria industrial e militar de defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos para que a segurança e a liberdade possa prosperar juntas, fecha aspas. Palavras textuais do Eisenhower. 19 de janeiro de 1961. Reunião privada de Eisenhower e JFK sobre situação dos Majestic 12 e como eles se apoderaram do governo dos Estados Unidos. 1963. JFK, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. 10 dias após o envio de um memorando ultrasecreto à CIA, solicitando arquivos de OVNIs, porque ele queria expor os sites negros de energia livre. Ele queria realmente trazer energia livre para a população e expor esses trevosos. E ele pagou com a própria vida. E está aqui, meus amigos, post do Dr. Sala. Qualquer oficiais que se recusarem a cumprir o teste de lealdade, etc., serão demitidos. Teste de lealdades. Vários generais estão sendo demitidos agora. Não, isso não é brincadeira. Está aqui. Pete Hess convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para Quântico, Virgínia. Fato. E submetidos a tribunais militares. É um momento emocionante, meus amigos, que estamos vivendo. Pois o exército dos Estados Unidos está prestes a ser genuinamente purgado. E a DS perde seus ativos militares restantes. Acabou. Estamos vivendo o processo, os momentos finais. Isso tornará possível a divulgação genuína de informações e projetos relacionados ao quê? Aos extraterrestres e tecnologia suprimida. Nesses projetos secretos. De engenharia reversa.
Pete Hess convoca centenas de oficiais militares dos Estados Unidos para... Tá aqui. Fonte. Então eu peço encarecidamente para vocês têm uma missão, compartilhar esse vídeo. Para que eu possa fazer isso mais vezes. Tá bom, meus amigos? Gratidão. O secretário de Defesa, Pete Hess, ordenou que centenas dos principais oficiais militares do país se reunissem em base no Corpo de Fuzileiros Navais, na Virgínia, na próxima semana para uma reunião não programada. Uma medida incomum que levantou questões dentro do Pentágono. O encontro marcado para terça-feira em Quantico reunirá generais e almirantes de uma estrela ou superior, além de conselheiros sêniores, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com assuntos que falaram à Associated Press. A diretiva não incluiu o motivo da reunião. Não deram nenhuma justificativa do motivo da reunião. As pessoas que descreveram a ação como extraordinária não estavam autorizadas a falar publicamente e pediram anonimato. Então, vários generais que trabalham para os sites negros vão ser todos cortados. Coronéis e todos os militares. Pois é. Observador remoto da CIA, Joe McMonagh, mostra a Jesse Michels evidência de civilização alienígena em Marte a partir de fotos do laboratório de propulsão a jato. Ossos em Marte, edifícios, 3 linhas retas, não natural, 40 milhas de comprimento, 4 cavernas subterrâneas com fios, 5 dispositivos retangular e 3 pés com botões. Então, esse Joe McMonagh foi um visualizador remoto numa equipe de mais de 30 visualizadores remotos que foram encomendados pela agência de 3 letras para saber a origem de Marte. Ele confirmou, olha, teve um grande cataclismo, tá? E eles vieram para a Terra, confirmando JP, confirmando Dr. John Bradensburg. Só que não é teoria constipatória, não. Tá? Estou mostrando evidências. E está aqui. A agência de letra publica as coisas mais loucas em seu site. Assim, nós tínhamos visualizadores remotos profissionais, sim, pedimos a eles para visitar Marte há 1 milhão de anos, e o que eles viram? Pirâmides, obeliscos e uma raça anciã moribunda, procurando um novo lar. Repetindo, procurando um novo lar. Confirmando JP. E tá aqui, militar da reserva que se diz ex-agente da CIA, declara ter visto ossos que provam vida em Marte. E ele mostrou várias estruturas, mostrando que, de fato, existiu uma civilização próspera em Marte, em tempos imemoráveis. E aqui, documento tem documento. Você quer mais evidência? A gente vai ficar aqui, a gente pode ficar a noite inteira mostrando evidências. Quem sabe a pessoa começa a ver a verdade. Documento da CIA confirma que existiu vida em Marte e que foi uma população de pessoas muito grandes. Por isso que os habitantes que vivem nos oceanos são tão grandes. Compreenderam agora? Os participantes foram expostos a sons com batidas bineurais, áudio hemiciclone. Interessante que esse batidas bineurais é o mesmo que é usado no protocolo C5. Você vê como o protocolo C5 é científico. O sujeito de experimento foi transportado para o planeta durante o ano especificado, relatado com visão oblíqua de uma pirâmide. Pois é. Aqui, Dr. Sala, experiência classificada assim, afirma que a vida existiu em Marte e que eles construíram pirâmides. Por isso que eles trouxeram. As pirâmides foram construídas na Terra. Por isso que tem obeliscos. Por isso que as pirâmides foram construídas no planeta inteiro. É claro. A nossa origem é de Marte. Pronto. Desvendado o mistério. E por isso que a NASA já está pronta a fazer uma expedição para Marte. Porque não tem como segurar mais isso. Vai ter que revelar a verdade. O próprio Elonzinho é obcecado por Marte. E, aliás, foi a promessa de campanha do Loirão. O Loirão já sabia da chegada deles. Por isso que o Loirão falou, nós vamos levar os nossos astronautas, na minha gestão ainda, enquanto eu for presidente, até Marte. Os marcianos que retornaram têm alguma conexão com o 3 Atlas, embora JP não confirme que o 3 Atlas esteja diretamente envolvido no seu papel. Ele acredita que essa está ativando o sistema solar, de uma maneira que faz com que essas outras naves se aproximem do sistema solar interior. Uau! O 3 Atlas ativa o sistema solar e atrai várias naves para cá, porque eles querem testemunhar essa mudança. E no caso dos marcianos, uma oportunidade de ouro
Porque agora as pessoas vão ter percepção, serão ativadas, terão um novo nível de consciência para esta interação acontecer e acabar a palhaçada. Dispositivo de ativação. O 3-Atlas pode ser um dispositivo do tipo ativação, que possui tecnologia que não compreendemos. Periélio. O 3-Atlas alcançará o periélio de Marte, maior aproximação do Sol, de Marte, no caso, aqui no Sol. Periélio de Marte, mais próximo de Marte, no dia 3 de outubro, semana que vem, quarta-feira. E o Aviloeb, há muita especulação de que o 3-Atlas possa mudar de curso, se dividir, interagir ou até mesmo pousar em Marte. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai pousar em Marte, mas é bem provável, totalmente plausível que mande uma sonda. Isso é bem plausível mesmo. E tá aqui, meus amigos, o R2 Suang, 2025 R2 Suang e o 3-Atlas juntinhos, um do lado do outro, indo para Marte. A possibilidade disso ser um evento natural, só isso, é 0,02%. Mas, no entanto, são cometas, é claro. Não tem como, matematicamente, estatisticamente, o Aviloeb foi perfeito. É impossível 3-Atlas ser um objeto natural. Pois é. Propósito, retorno e alerta de bandeira falsa. É claro que eles vão, os escuros, estão desesperados e vão tentar apertar o botão da invasão alienígena fake. Os governos, o Comando Espacial, Potência Espacial, aliados como a Rússia, China, estão cientes e terão que se organizar para lidar com esses marcianos avançados. Nota. Provavelmente vão utilizar esse retorno, onde, por certo, muitas espaçonaves desses descendentes dos marcianos, descendentes, a palavra melhor é essa, descendentes dos marcianos, dos confins do espaço também farão incursões, expedições à Terra, massivamente, vão aparecer massivamente aqui. Então teremos um surto de drones. Pode ser que esse surto de drones da Dinamarca, ali na Europa, já sejam eles, justamente. Num processo de libertação do jugo opressor dos humanos e dos seres extrafísicos negativos. E é claro que eles precisam o quê? Do nosso apoio, do nosso aval. E a ativação da consciência é necessária. Porque se todo mundo for bobo e controlado, manipulado pelos escuros, não vai adiantar absolutamente nada. Porque daí eles vão falar, não, é uma invasão, eles são do mal, e todo mundo comprar essa ideia. Vocês estão entendendo? Por isso que pouco a pouco eles estão trabalhando no imaginário coletivo. Hoje, 60% das pessoas acreditam em extraterrestres. Então essas narrativas, pouco a pouco, vão o quê? Vão sendo desacreditadas. E isso é um processo. E nós teremos um grande upgrade, uma grande atualização, de fato, no ano de 2026. Então existe um programa. Agora, isso pode ser antecipado? Sim. Mas, para tanto, nós temos que fazer os protocolos C5. Agora que vai ter a Lua, a grande Lua, né, gente? A grande Lua, união sagrada, ter consciência e cooperar. Agora, se você cooperar, aí vai acelerar rapidinho. Quem tem pressa, porque você fala, eu tô com pressa. Pois bem, cumpre a sua parte. Acelera o processo. A lua da fertilidade, né, gente? Pois é, aproveita essa oportunidade. Destino antecipado, as naves estão se dirigindo para Marte para deixar esses antigos marcianos para reconstruir o planeta. 2, na verdade, todas essas alternativas, meus amigos, na verdade, tudo está acontecendo. Tá? Eu fico com todas elas. Não é uma alternativa, uma coisa só. São todas essas coisas acontecendo simultaneamente, comitantemente. Alternativa Terra. Se elas não forem para Marte, é provável que se dirijam à Terra, pois é para onde os ancestrais das pessoas foram. Eles vão vir, na verdade, vão para Marte e vão vir para a Terra também. Alerta de bandeira falsa. Isso já está acontecendo na Dinamarca, né? Nós já estamos presenciando isso. Está tentando dar um aviso prévio do que, embora haja rumores entre soldados que eles irão bater em Marte primeiro, para depois vir à Terra. Pode ser que venha para Marte, ou pode ser que já estejam aqui. Ou talvez venham depois, e nós teremos um surto de OVNIs a nível mundial. Porque também pode ser dos nórdicos, pode ser também oriundo dos seres interdimensionais, também é plausível. Pois bem, talvez como parte de uma invasão encenada. É isto. A realidade é que eles estão apenas voltando para casa. E aqui também, queiram ou não, é a extensão da casa deles.
JP espera que não digam que é uma invasão alienígena. Pois é um perigo. Veja a líder, Helena Elliott, da Dinamarca. E o pessoal da Europa, aqueles globalistas, sem vergonha. Ligação com civilizações subaquáticas e arcas. Os marcianos que retornaram estão conectados às civilizações subaquáticas da Terra. Interessante, o JP diz que eles têm características orientais, pálidos e grandes. 3 metros de altura. E nós aqui desenvolvemos de uma forma diferente. E não pensem os senhores que os descendentes dos marcianos que vieram, que estão vindo dos confins do espaço, têm a mesma característica. Provavelmente tem uma característica diferente. Por quê? Porque são centenas e centenas de milhares de anos. Então existe uma adaptação, né, gente? E essa adaptação pode evoluir diferente em ambientes e atmosferas diferentes. Pois bem. Seres dos oceanos, os marcianos que tornaram seus semelhantes aos seres que vivem nas cidades internas das partes profundas dos nossos oceanos, como eu havia dito para vocês. Esses seres são provavelmente centenas de milhares de anos mais avançados que nós. Centenas de milhares de anos. Os nórdicos trabalham com essas pessoas que vivem nos oceanos. Acolhimento. Antecipação é que a civilização subaquática acolha esses marcianos que retornaram. Claro, porque eles têm nível de consciência, não vai ter problema nenhum. E os governos também vão ter que falar com eles. A população ali, meus amigos, tinha entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Ativação. As arcas serão ativadas pelos marcianos retornados. E descendentes dos marcianos. Né? Que, segundo o JP, compreendem mais sobre a tecnologia das arcas do que os nórdicos. Então, eles sabem, são mais são especializados, estão acima dos nórdicos na especialização das arcas. Sabem mais. E atualmente trabalham com elas. Fundação do farol. As arcas funcionam como faróis espaciais. Elas emitem ondas de conexão para chamar todas essas naves de volta e de outros sistemas estelares para o nosso sistema solar. Uau! 3IA trazer um grande farol. Incrível, gostei disso. De navegação interestelar. Elas estão espalhadas por todo o nosso sistema solar, incluindo Marte. A ativação das arcas é uma das coisas que os soldados estão comentando. Há rumores, todos os soldados do Serviço Espacial estão comentando, segundo o JP. Eles sabem disso. Há rumores entre os militares de que após os marcianos, melhor, descendentes dos marcianos, estabelecerem algo em Marte, eles virão para a Terra para ativar qualquer outras coisas que precisam ser ativadas. E que inclui todas as arcas. Uau! Excepcional. Fantástico. Deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave, então parte 1 acabou. Se encerrou, gratidão, e a Cúria Matê. E eu peço de novo, meus amigos, estamos aqui com um número reduzido de pessoas, apenas 1.400 pessoas, para vocês compartilharem a live. Tá? Eu peço encarecidamente. Tá? Porque esse tipo de informação, que eu saiba, no Brasil, em língua portuguesa, não está sendo retransmitido. Tá ok? Gratidão, gratidão, e até daqui a pouco. E um beijão no coração de vocês.